Bom dia! Opa, tem gente que virou assim. Que alegria estarmos aqui, que manhã. Amém. Ficaria aqui horas louvando ao Senhor, experimentando dessa presença, da pluralidade que deve ser quando estamos reunidos. Amém. O Senhor tem falado comigo, nós gostamos muito de falar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Muita gente sabe aqui. E às vezes a gente fala em cima da fala, mas o Senhor trouxe aquele versículo essas últimas semanas, que quando estamos reunidos, a palavra de Deus fala no Novo Testamento que um tem uma palavra, outro tem um cântico, outro tem um toque, outro tem uma oração, outro recebe a oração. Essa é a dinâmica do povo de Deus, dessa nação que é o povo de Deus. Amém ou não? Amém. Muito bem. Bom dia. Eu já falei, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vocês sabem, quando eu estou ministrando aqui, eu termino o culto, eu falo o quê? Vamos ver quem sabe. Quem Seja sal e luz. Aonde você estiver. Muito bem. E eu prometi um dia que eu falei, eu vou meditar profundamente nesses versículos para compartilhar com vocês o que Jesus queria dizer com essas palavras. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Então Mateus 5, versículos de 13 a 16, a palavra do Senhor diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Pai querido, é uma alegria, um júbilo, um gozo estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Muitas vezes não sendo merecedor, mas o Senhor, com a Sua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos acolhe, nos consola, nos enche de alegria o nosso coração. Abençoa esta manhã e obrigado por esta manhã. Obrigado por esta comunhão, aqui estarmos juntos na Tua presença. Fale conosco, Senhor. Que seja o Senhor que fale aos nossos corações. Que o Senhor traga discernimento, clareza, e que essa palavra hoje, Senhor, se assente nos nossos corações, e que nós sejamos transformados por ela. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu e você precisamos levar em consideração essas verdades contidas nessa declaração que Jesus fez. Até porque temos a responsabilidade de não só praticar e de viver o que Ele falou, mas eu acredito muito que quando entendemos o que Jesus está falando e propondo, e até mesmo as consequências de quando não vivemos o que Ele está falando e propondo, isso nos ajuda, com este nível de compreensão prática, a termos uma melhor correspondência para com o ensino do Senhor. Porque muitas vezes nós lemos as coisas na palavra do Senhor, mas às vezes a gente não consegue compreender como eu e você nós podemos aplicar isso na nossa vida. Mas hoje, deixe o Espírito Santo falar com o seu coração. Nós teremos os nossos olhos abertos por coisas que nunca nós ouvimos, talvez. Se você já ouviu, glória a Deus, mas vai ser um renovo para ouvir de novo. Mas eu tenho certeza que Deus trará despertará eu e você para coisas novas.
palavra do Senhor diz, então, no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus: vós sois o sal da terra. E eu trabalhando nessa ministração, o Senhor falando comigo, ela usou uma pessoa para falar comigo. Eu nem tinha terminado, ela falou assim: divide a sua ministração em duas. E depois, mais tarde, eu fui entender, porque eu só consegui parar daquilo que Deus enchia meu coração no sal. Então hoje nós vamos focar no sal. Por que Jesus usou essa metáfora para nos ensinar? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu gostaria antes de primeiro contextualizar a importância do sal na época de Jesus. Porque hoje em dia, sal... Tanto é que às vezes quando pede doação, né, tem alguns grupos que falam assim: por favor, não traga sal. Porque às vezes as pessoas vão, até mesmo com um desejo de doar, mas pega a coisa mais barata e doa. Só que aí fica um mundaréu de sal, e aí falta feijão, arroz, açúcar. Alguém já passou por isso ou não? Já, né? Por quê? Porque é barato, é simples, sal todo mundo tem em casa. E dura muito. Dura muito. Aí nós vamos chegar, Tânia, aí. Vamos lá. Todos querendo levar sal. Amém. Entretanto, agora é importante, na época de Jesus o sal era um elemento caríssimo e valioso, tanto quanto o ouro e a prata. A gente pode evidenciar isso no Velho Testamento. Levíticos 2:13, a importância do sal naquela época. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Embora fosse muito caro, o sal era uma parte importante da antiguidade. Nesse caso, usado como sinal da aliança e por isso exigido no sacrifício por Deus. Após um tempo, o povo de Israel começou a fazer conexão entre o sal e as alianças. Comer sal com uma pessoa, e aí a mente já vai começar a puxar aí, alguém já falou isso, quem quiser andar comigo tem que comer 1 quilo de sal, né? Olha que descoberta. Então, comer sal com uma pessoa significa compartilhar a hospitalidade com ela. Quando alguém firmava uma aliança, um negócio, entre os judeus se chamava desculpa, gente, não o acento aqui, Brit Milá. Como funcionava? Ele estava me pesquisando, talvez lá na sua terra funcionava assim, mas não, vamos lá. Então o judeu, quando ele ia fazer algum negócio ou uma aliança, cada um vinha com um bolsinho com sal dentro, o outro também. E eles chegavam, eles sentavam para uma refeição, e aí cada um pegava um prato e colocava a sua porçãozinha de sal aqui, o Cleito, aqui meu companheiro, pegava a porçãozinha de sal, colocava no pratinho e misturava. Se assava uma carne, você falou, né, o churrasquinho trazer o sal, aí é a importância do sal, né? Aí lá. Trazia-se a carne, depois eles assavam, pegavam essa carne e eles iam comendo, chuchando aí o sal e iam comendo. Bom, terminou, o que acontecia? Normalmente sobrava o sal. Só que, com essa sobra de sal, o que pegava? Se repartia essa quantidade na metade, e cada um pegava de volta e guardava no seu bolsinho. Mas aí, não era uma questão operacional, era uma questão que tinha um simbolismo. Os judeus trabalham muito com simbolismo, nós temos, mas os judeus, eu acredito que muito mais do que nós. Nesse simbolismo, o que significava? Hoje, como nós fazemos contrato aqui, quem lida com contrato aqui, levanta a mão, sei que o Cleito lida, quem mais? Contrato, Marco, na Cláudia. Vocês sabem hoje como é que é o contrato, né? Cláusulas, assinatura e testemunha, né? De quem, assinatura de quem que vai sofrer as consequências e depois as testemunhas. Nessa época, esse sal simbolizava o seguinte: depois que acabou e terminou,
Como a gente conseguia descobrir de qual parcela do sal, depois que misturou, era de um ou de outro? Não tem como, é impossível. Só que o que significava? Tão difícil que é separar esse sal nesse momento, depois que nós selamos o nosso acordo, tão difícil será a quebra desse acordo, desfazer essa aliança, esse acordo. Falei que ia ter coisa nova, né? É maravilhoso isso. É maravilhoso isso, nós entendemos a importância dessa aliança que existia, o simbolismo e a importância do sal. Números 18 e 19 especifica que as ofertas deviam ser uma aliança de sal perpétua perante o Senhor. A palavra de Deus diz, está aqui na tela, Números 18 e 19, tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você, a seus filhos e filhas, como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para seus descendentes. É interessante também a gente lembrar que na época do Império Romano, o trabalhador recebia um salário. A gente, o nosso salário, né, uns chamam hoje, né, na linguagem popular, faz rir, né, ou faz chorar, não sei, mas é chamado de salário. E de onde vem a palavra salário? Do sal. Cebolão, né? Cebolão, boa, Guilherme, cebolão. Mas então salário vem do sal. Mas hoje nós não vamos falar do Brit Milá, nós não vamos falar do Império Romano, do salário, nós vamos falar que Jesus, de forma metafórica, destaca dois fatores importantíssimos para os seus discípulos. Primeiro, a sua identidade, e segundo, a sua função. Nós vamos abordar esses dois fatores através de 3 características básicas do sal. Mas antes de tudo, eu queria fazer um comentário. A gente, inclusive com a Mar, se vê muito hoje definições de perfis psicológicos, psiquiátricos, temperamentos. E toda sorte de rótulos são amplamente estudados e divulgados no meio científico. E isso cada vez mais tem chegado no domínio público em nossos dias. Essas definições e conceitos ajudam no autoconhecimento e conhecimento do próximo, mas como também gerenciar as relações humanas e ter um entendimento mais profundo das ações e reações dos envolvidos. Eu mesmo faço com algumas pessoas, já fiz aqui, fazia muito em grupos de jovens, aplicação dos temperamentos para saber o que você tem uma tendência, para se conhecer, para saber, é importante a gente se conhecer e conhecer quem está próximo da gente. Mas hoje nós iremos aprender com Ele, com Jesus, sobre a nossa identidade, como homens e mulheres salvos e remidos no sangue dele. Jesus, na sua habilidade única de usar elementos simples do dia a dia, nos define afirmando que nós somos o sal da terra. Para Jesus, os discípulos dele devem, pela própria natureza da sua vocação, serem característicos, ou seja, facilmente identificável. De novo, eu e você, nós devemos ser característicos, facilmente identificáveis. Não dá para ser amigo. Já começamos por aí. Deus falará conosco. E sempre fala conosco. Esta é a verdade expressa na descrição que Jesus faz deles como o sal da terra. Tânia, ela, Mauro, ele é um deles. Lembram de Pedro? Lembram ou não? Sim. Mateus 26, 73. Logo depois se aproximaram de Pedro, os que ali estavam e disseram: também tu és certamente um deles, pois até a tua fala o revela. Não tem como. Isso é só uma parte, porque ele negou. Ah, você anda com ele? Não, eu não ando, não sei de que vocês estão falando. É certo, eu tenho certeza que você é um deles. Você andou com o Nazareno.
porque você fala como ele. Característico. Facilmente identificável. Na química, e aí alguns de vocês sabem, eu sou engenheiro químico, a Má também, a gente fala de química constantemente em casa. A química, o sal de cozinha, ou sal comum, é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, em análises em laboratórios, é muito fácil identificar os átomos de sódio e cloro. É um átomo de sódio e um átomo de cloro. Cloreto de sódio é cloreto de sódio no Brasil ou na China, não importa. Não importa onde ele esteja, ele é cloreto de sódio, em qualquer lugar do mundo. Mas vamos lá, vamos para a primeira característica. A mais evidente característica geral do sal é que ele é essencialmente diferente do meio em que é posto. Ou seja, ele faz a diferença. Seu poder está precisamente nessa diferença. Isso acontece comigo e com você também. Deve acontecer. Nosso poder no mundo está justamente na diferença que existe entre nós e o próprio mundo. E aí agora a gente vem para o ambiente, né? Jesus está trazendo identidade e função, mas ele traz também o contexto. Ele separa dois grupos. Nós, os discípulos, e o mundo. O cristão é tão diferente dos outros homens como o sal difere dos demais elementos de um prato em que é colocado. Fala para aquele que está do seu lado. Eu faço a diferença. Fala aí. Eu faço a diferença. Eu sou sal. Eu e você podemos ser diferenciados. Você pode ser uma pessoa que faz a diferença aonde você chega. Muitas pessoas não são capazes de acreditar nisso, infelizmente. E acabam vivendo como todas as demais. Importante, gente. Eu quero que... Aí quem está digitando, escreva. Isso é muito importante. Essa diferença, isso não fará eu e você melhor que as outras pessoas. Mas pelo menos alguém diferente. Que sabe o que é capaz de fazer por onde passa, que sabe que a bênção está nele e não no lugar aonde ele está. De novo, essa diferença não faz eu melhor ou pior que as pessoas que estão no mundo, que ainda não se renderam ao Senhor, mas pelo menos faz a gente diferente, né, dona Maria? A gente é diferente, nós temos sal. A gente é diferente. Não é sem sal. Não é sem sal. Luiz Henrique, Deus estava falando aqui comigo assim, ter o entendimento de que a nossa diferença é Deus. Né? Amém. A gente temos uma diferença? Temos. Né? Agora, basta a gente saber a nossa identidade? Não. A gente tem que saber o que é capaz de fazer por onde passa. Aí já começa outros 500. Porque muitos eu posso entender, cloreto só de sal, né? Mas o sal fica lá, na prateleira, você deixa lá, eu não sei o que eu faço com isso. Nós temos que ser capazes de saber o que nós temos que fazer aonde nós passamos. E nós temos que saber, e aqui é muito importante, eu conversava com a essa semana, nós temos que virar uma chave na nossa cabeça, nesse mundo contemporâneo. A bênção não está no lugar. A bênção é você e eu. Eu e você, nós somos bênção. O lugar não é bênção, é eu e você que nós somos bênção. E nós vamos entender isso. Não sou eu que estou falando, nós vamos ver na palavra de Deus muito claro isso. Se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Moisés entendia isso como está registrado. Eu não trouxe. Moisés entendia isso muito claro.
E é linda essa passagem, Êxodo 33:15. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eu não vou, se o Senhor não estiver comigo. Amém. Eu não vou. Eu acho que Moisés entendia ainda mais profundamente. É uma questão de palavras, né? Que não era apenas o Senhor estar com ele, mas era o Senhor estar nele e ele estar no Senhor. Aleluia. Né? Porque a diferença, nós fazemos diferença porque nós carregamos em nós Aleluia. a vida de Cristo. o Aleluia. Senhor, Aleluia. né? Nós somos morada de Deus em Espírito. Muito mais agora, Ele habita em nós pelo Espírito Santo. E às vezes nós estamos preocupados com o lugar, reclamando do lugar, do ambiente que nós estamos. Então, cuidado para eu e você não entendermos isso de forma equivocada. Então, eu e você faremos a diferença aonde? Onde não colocar a gente. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, eu vou fazer a diferença e mostrarei para as pessoas que Deus é comigo e acabou. Amém. Eu creio. Aleluia, Amém. eu creio. Na minha reflexão, bem particular, tá? Eu acredito que quem descobre isso, eu acredito que acha a tal da felicidade. O tesouro. A tão sonhada felicidade. Mas não é a felicidade que a gente está acostumado. Mas é a clareza da nossa identidade, quem nós somos. Isso nos traz um gozo, uma alegria. Porque não importa o lugar, a circunstância, eu sei quem eu sou em Deus. Amém. O profeta Daniel e seus amigos eram pessoas que tinham suas identidades e funções muito claras. Daniel fez a diferença onde esteve. Mesmo levado cativo para outro país, Nabucodonosor toma o maior império da época, o homem mais poderoso, sitia Jerusalém, Judá, e fala assim, ó, seleciona meninos com tais características e traga para dentro do palácio para eles ficarem sendo preparados para me servir dentro do palácio. Não era qualquer um. Mudaram o nome de Daniel e dos seus amigos. Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E amados, olha só. Nomes que tinham relação a ser servo de outro Deus, como Abidnego. Servo de nego? Servo de nego? Aí você imagine hoje, crentão forte. Eu, servo de nego, pronto, minha vida acabou, está acabado, maldição, minha vida vai travar tudo. Será? Quem conhece, já leu o livro de Daniel por inteiro, sabe que não foi bem assim. Mudaram a sua dieta, tentaram mudar até o que eles iam comer. Foram obrigados a estudar por 3 anos outra língua e outra cultura. Estudar 3 anos outra língua e outra cultura. Vocês acham que Daniel e seus amigos queriam ir para a Babilônia? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Mas ele foi. Eles foram. Foram e ficaram. Aprendemos uma coisa nessa manhã. Vai ter momentos na vida que as coisas estarão extremamente ruins. E eu e você, nós gostaríamos, e você e eu gostaríamos de estar nesses momentos, sim ou não? Não. Não, né? É horrível quando a gente está num perrengue, não é? É horrível. Seja um perrengue emocional, seja qual ordem for, é muito ruim. Mas nós estaremos lá assim mesmo. Coisas da vida. Você não gostaria de estar sem amigos, mas você está. Você não gostaria de estar sem dinheiro, mas você está.
Você não gostaria de estar sozinho, sem o amor, sem a família, mas você está. Você não gostaria de estar desempregado, mas você está. Você não gostaria de ter deixado a comunhão com Deus, mas deixou. Muitas vezes na vida somos levados para ambientes que nós não gostaríamos de estar. Mas e aí? E aí, Lu? O que eu faço então? Não abra mão da presença de Deus. Amém. Persevera. Não abra mão da presença de Deus na minha e na sua vida. Mas você acabou de falar, deixei a comunhão com Ele, com a igreja, e aí, como é que faz? Retome. Peça perdão. Retome, se arrependa. Mesmo que comece meia fase. Sabe meia fase? Quando a luz está meia fase? Mas começa! Interessante que aí a meia fase é para nós, não para ele. Amém, amém, Guilherme. A pessoa pode ficar 50 anos afastada do Senhor. Se ele voltou, é a mesma coisa para o Senhor. Glória a Não é Deus. para nós. É isso, essa palavra é para nós. Mas nós nunca podemos deixar de retomar. Deus quer colocar um cântico novo na sua boca. Amém. E fazer você ir para o próximo nível. Creia, Amém. creia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje eternamente. Perrengue, dificuldades, situações extremamente ruins, horrorosas, que a gente chora todos os dias. Vai acontecer e vai continuar acontecendo até a gente morrer e ir para a glória. Luiz Henrique. Não desista, não tenta lutar contra isso. Isso não vai mudar. É a vida. Mas uma coisa não muda, como o Guilherme falou. Ele nunca nos abandona. Ele sempre está ali esperando o nosso arrependimento, nós deixarmos o pecado. A pessoa é boa por onde passa, pois ela sabe muito bem das suas responsabilidades. É isso. 3 anos Daniel ficou lá estudando língua, cultura. Por isso ele fez a diferença onde chegou. Porque ele estava preparado. Ele fez a parte dele e Deus também fez a parte dele e tudo deu certo. Mas qual é o problema na maioria das vezes? Deus faz a parte dele e a gente não faz a nossa, aí a gente se lasca e ainda bota a culpa em quem fez. É ou não é? É isso. Luiz Henrique, é interessante que Saul só perdeu a sua bênção porque ele fazia a coisa errada, desobedecia a Deus, fazia a coisa errada e não assumia que ele fez. É isso. Falando de rei, eu amo Daniel, a passagem de Daniel é uma riqueza, né? Embora até para a escatologia do que vem de futuro. Imagine, uma coisa importante para o nosso futuro, do que vai acontecer nos próximos dias, Deus deu um sonho a um rei, Nabucão. Ele, olha só que louco, né? Ele não deu para Daniel. Olha que louco. A gente, tá vendo? A gente tem que refletir, discernir. Deus deu a maior visão e clareza dos dias vindouros para um rei que massacrava o seu povo. Pagão. Que loucura. Só que Deus erra, minha gente? Lógico que não. Eu tenho uma reflexão sobre isso. O Império Babilônico caiu e Daniel ficou? Às vezes penso que Deus enviou Daniel para a Babilônia só para envergonhar o maior império do mundo naquele momento. Para mostrar que, ó, apenas um servo meu, um menino, um jovem, é maior que o império inteiro. Sabe por quê? Porque ele anda comigo. E o líder de vocês virou bicho e foi comer capim com os bois. Um servo. Se vocês lerem os 5, 6 primeiros capítulos, vocês leiam essa história, se deliciam nela, extraem tudo do que tem ali, porque passou o pai, passou o filho, vieram os persas e Daniel permaneceu todo o tempo.
2 reis caíram e Daniel estava lá. Mas por quê? Porque no primeiro capítulo fala que Deus era com ele. Embora eles sendo diferenciados nas suas habilidades humanas, uma sobrepunha, e que eu acredito fortemente, mesmo com sendo meninos, Daniel e seus amigos doutos de uma criação boa, se eles não andassem com Deus, se Deus não fosse com eles, nada disso teria acontecido. Não são as nossas virtudes, não são as nossas habilidades que fazem a diferença, mas é a presença dele em nós, que aonde nós chegarmos, abalaremos, chamaremos atenção. Falar, tem coisa diferente ali, não é possível. Algo é diferente, eu quero entender isso. Muito bem. A segunda característica do sal. Outra função primária do sal é preservar, deter a decomposição, agir como um conservante, de modo que os micro-organismos na carne, por exemplo, possam ser neutralizados em contato com ele. O sal, quando ele está presente, junto com bactérias, tudo tem bactéria, tá? Tudo. Mas quando a bactéria junta ela, quando tem uma festinha, ela, a água e o elemento ali, a carne, seja qualquer alimento, é a festa perfeita. O sal, quando está ali presente, ele arrebenta, ele ajuda a destruir o micro-organismo. E ele é uma barreira para que a vida desses micro-organismos se desenvolva. Nós, os discípulos de Cristo, da mesma forma, somos chamados a sermos como um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Jesus mostra que a razão pela qual nós somos estabelecidos na terra é para salgar essa vida. As pessoas, a nossa sociedade. É para evitar que a corrupção e os valores do pecado se espalhem. Nós precisamos entender isso como parte da nossa missão e das nossas responsabilidades. Sabe por que Deus não destrói a terra? Por causa do quê? Ele fez uma promessa lá atrás que ele não destruiria mais a terra e sim o povo. Mas por que não destrói a terra? Por quê? O que tem na terra? Hã? Quando for retirar O povo. É. Deus não fulmina a terra porque o seu povo está o sal. E a igreja sempre existiu e vai continuar. E sempre existirá. Amém. É por esse fator que não existe a destruição. Lembra no Velho Testamento? Lembra Abraão e Ló? Senhor, mas se tiver 50. 30. Foi, chegou. 5. Todo mundo, 2. muitos sabem a história. Deus poupou. Amém. Nós temos que ter certeza da nossa função aqui na nossa terra. A nossa função, ela não é simples, o dia a dia que a gente está acostumado, ele é muito mais amplo. E isso que eu gostaria nessa manhã de trazer, essa amplitude para mim e para você, meus irmãos. A nossa responsabilidade é muito maior. E não é uma responsabilidade de peso, é uma responsabilidade de saber, muitas hoje das doenças psicológicas, das confusões, as pessoas não sabem quem ela é. Mas nós somos um povo que nós sabemos quem nós somos. Glória a Deus. Luiz Henrique, você Está tá falando. claro aqui. Eu lembrei da esposa de Ló. Você vê, quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Então, aí tem uma... Ela quebrou a aliança que existia. E vocês sabem uma explicação física sobre esse fator? A gente está falando do sal aqui porque é uma região que era o Mar Morto tem uma salinidade muito grande. O que Deus fez para destruir Sodoma e Gomorra? Mandou? Hã? Mandou bola de fogo. Fogo, né? Fogo e enxofre. A temperatura chegou tão alto
que o sal se fundiu. E aí, vocês sabem, quem trabalha com isso, metalurgia, tá, empresas, o que acontece quando algo fundido vai e encontra uma barreira? O que acontece? Solidifica. Então, a temperatura foi tão alta que o cloreto de sódio, os sais que estavam ali, se fundiram. E quem lembra da questão, ficou olhando para trás, o que é o de olhar para trás? Não saiu. Perdeu tempo. Vaza daí. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Vou falar sobre isso. Tem coisa na nossa vida, sai, vaza, não perde tempo. Se quebra os princípios de Deus, não perca tempo, saia, porque senão vai virar estátua de sal. Você está falando uma coisa, quando a gente esteve lá na Itália, no Monte Vesúvio, é o mesmo. É o mesmo, Luiz Henrique, você acabou de falar. É o mesmo tá processo. Tudo petrificado, né? É isso. A lava entrou em contato com... cobriu o que viu, endurece e vira. Então, por isso que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. E as filhas presenciou, né? O marido presenciou. Todo mundo. Saíram felizes. Sim. Não negocie seus princípios. Não caia na armadilha, se posicione rápido. Muitas vezes demoramos para falar e decidir o lugar que tomaremos na história que rola no nosso dia a dia. Contra o pecado não se adia, não se espera, o tempo não resolve. Lembre-se, Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E aqui o Senhor trouxe uma coisa que eu falei assim, nossa, é tão específico e eu tenho que trazer essa manhã. Deus falou assim, Luiz, falem com os avós. Aqui existem muitos pais que os filhos já se casaram e que já são avós, amém? Quem é avô aqui? É bastante, eu nunca tinha, é bastante mesmo, a maioria aqui avô, né? Muito bem. Avós, mesmo seus filhos e suas filhas já tendo suas famílias, vocês não podem deixar nada sobrepor a palavra de Deus. Os princípios de Deus e suas responsabilidades como ainda pais e avós, mesmo se seu filho e sua filha já tendo suas famílias, vocês não podem deixar nada sobrepor a palavra de Deus. Sejam sal em suas famílias. Não permitam que o pecado se espalhe dentro de seus lares. Não desistam por nenhum motivo. Não sejam somente operacionais. Ser suporte no dia a dia não é somente ser motorista, cuidadora, enfermeira ou ser o point da diversão. Mas é principalmente ser o sal que protege o lar. Amém. Eu não tava, Deus falou para aí, e agora eu tenho uma mensagem específica. Eu falei, pois não, Senhor. Provérbios 17:6. Os filhos dos filhos, ou seja, os netos, são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho de seus filhos. Eu sei, eu vivo isso. É uma bênção ter meu pai e minha mãe por perto. A gente não é nada no dia a dia sem eles. Nada. Ele me puxa a orelha ainda. Minha mãe. Eu também. E também há puxão de orelha no contrário. Não é, pai? É ou não é? É isso. Nenhum de nós podemos nos furtar das nossas responsabilidades. Eu continuo sendo filho, mas sal. Ele continua sendo pai, avô, mas sal. Não se separam. Vem com aquela posição de... agora já tem a sua família, ele que toma as decisões, ela que toma as decisões, eles que se virem, eu não tenho nada a ver com isso. Só vou cuidar das crianças, ajudar a cuidar. Não façam isso. O Senhor está dizendo, não façam isso. Vocês são corresponsáveis. E vou dizer, essa mensagem não é só específica para os avós. Serve para toda a rede de contato de nós como igreja. Tios, tias, amigos, cunhado, não importa.
Todo mundo que conhece é remido no sangue de Jesus é salvo. Não pode se furtar da sua identidade e função. Terceiro ponto. O sal é usado como realçador de sabor. Jesus instrui seus discípulos a melhorar o sabor da vida neste mundo, enriquecendo sua bondade, fazendo a obra de Deus se destacar da maneira normal de fazer as coisas. Entendeu? Jesus está nos ensinando que nós devemos fazer a obra de Deus destacar da maneira normal de fazer as coisas. Isso aqui é de doer. Não sei você, mas para mim... Lucas 6,35. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Difícil, né? Ou não? Só eu? Eu tô vendo todo mundo assim, falei, hã? Super difícil, meu Deus. É muito difícil, para mim é muito difícil. Dura a palavra. Esta é, Senhor. Dura. À medida que os crentes se comportam de maneira a refletir a natureza de Deus, eles acentuam a diferença que Jesus faz na vida de alguém. De novo. À medida que os crentes se comportam de maneira a refletir a natureza de Deus, eles acentuam a diferença que Jesus faz na vida de alguém. Hoje não. Não foi a Síria, hein? Lembre-se, de novo, a nossa identidade não é uma questão de ser melhor que alguém, é uma questão de presença singular, de fazer a diferença onde estamos. Por acaso aqui, vocês, num restaurante ou numa refeição em casa qualquer, vocês já viram alguém falar assim, nossa, o sal que colocaram nesse prato é fenomenal. Vocês já viram isso? Não, né? É estranho, né? Agora, certamente você já comentou ou ouviu. Nossa, não dá para comer isso hoje. Tá sem sal. Esse prato tá sem graça. Insosso. Falta alegria nele. É ou não? Sabe o que pode estar faltando na minha e na sua família? No meio do seu trabalho? Na minha escola, na sua escola, universidade, vizinhança? A minha é a sua sanidade. O meu e o seu sabor. Só isso. É só isso que está faltando. Ah, mas Luiz, você não conhece o trabalho que eu tenho que ir todo dia. Eu tenho certeza. E aí, aqui para quebrar esse pensamento. Quando você é abençoado para entrar em determinado lugar, não seja no trabalho, na faculdade, você, Deus abriu as portas, Deus é maravilhoso, Ele cuida da minha vida. Aí dá 3 meses. Mudou tudo. Ah, capeta sujo! Ai, Jesus. Lembre-se, a bênção é o lugar ou quem está no Nossa. lugar? Seja salvo pro seu chefe grosseiro. Dá sabor nas reuniões chatas. Tem alguém tentando te derrubar? Saiba, lembra de Nabucão. Ele caiu. E Davi ficou? De pé. Daniel, perdão. Ele ficou de pé. Mas Nabucão virou bicho. É ele que faz todas as coisas. Essa é uma das coisas mais importantes que eu vejo nos dias de hoje, como crentes, como salvos em Jesus, de suportar o dia a dia.
Não tem outro. É não abrir mão da minha e da sua identidade, da minha e da sua função. Não abrir. Ser sal para os nossos inimigos também. Não é fácil. Porque às vezes o inimigo a gente quer ser insípido para eles, né? Ser inimigo, então a gente foi indiferente ao que ele faz. Ser Cai inimigo, fogo de Deus nesse incircunciso. Ser sal, né? Ser indiferente a ele é errado, porque a gente também precisa ser sal para ele, para todo mundo. É difícil. É difícil. Mas não é impossível. Não impossível. Amém. Amém. Paulo disse aos Colossenses, é interessante, agora muito importante, o nível tem que ser preciso do sal, né? Nem pouco e nem muito. Paulo em Colossenses 4,6 fala, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E no versículo anterior, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitem as oportunidades. Não percam as oportunidades onde vocês estão. Tudo é uma oportunidade. Pois Henrique, você está falando de oportunidade, é a pura verdade. Rapaz, eu estou orando por ele, é o Maluf, é um petista, né? Na época foi terrível, né? Mas eu falei, não vou, eu vou me portar diferente. E fui me relacionando com ele. A esposa dele ficou doente, assim, teve que operar, botar prótese na perna, sabe? E chamei Ivete. Eu também achava que ela não era muito de relacionamento. Eu via ela, mas nunca, sempre fechado. E ele operou agora da próstata. E eu, né, tive a oportunidade de orar com ele na garagem, antes dele fazer a cirurgia. Eu falei, vou orar. E ele aceitou, eu orei. Aí ele operou, a Márcia falou assim, agora a gente está conversando, né? E a Márcia falou, vai lá visitar ele. Eu falei, eu não quero, não. Não quero ir no território dele. Não quero. E aí Deus falou assim, vai. E Deus fala, você vai. Eu fui. Mas Henrique, foi uma grata surpresa, assim. Ele abriu o coração, ele está, como é que fala? Depressivo ao extremo, né? Fez a cirurgia, já passou para a recuperação. A esposa dele fez a cirurgia. Ele terminou, olha para você ver, ele terminou a cirurgia, ele ficou no hospital com ela 20 dias acompanhando ela. Ela recuperou, ele ficou doente e ela começou a cuidar dele mesmo debilitada. Tá certo? Então foi. E aí eu tive a oportunidade de falar de Cristo para ele, do amor de Cristo, de que todos têm dificuldade, não é só ele não está sendo privilegiado com isso, mas ele não pode ter comiseração dele mesmo, foi até firme, sabe? Eu sou, seja firme com ele, a esposa falou, era isso que ele estava precisando, porque eu estou sendo, ele não está me obedecendo. Luiz Henrique, eu vi o coração de uma mulher espetacular, ela abriu o coração, eu ouvi, ele abriu o coração, eu ouvi, fiquei um tempão com eles, uma tarde. Eu não os conhecia, passei a conhecê-los, vi que eu tinha muita coisa. Ela trabalhou no Nacional, contando histórias, relembrando. E eu falei assim, aí eu parando e ouvindo, e falando, Deus, que coisa que o Senhor... Eu nunca me envolvi com esse pessoal. Olha o momento que o Senhor me traz para que eu esteja, né, entrando em comunhão com eles. Como o Senhor é misericordioso. Aí eu que saí de lá, falei, poxa vida, Deus, será que eu não estou fazendo a minha parte? Aí eu vi que eu não estou fazendo a minha parte como eu deveria. Por quê? Porque eu deveria ser mais ousado e usado, né, Luiz Henrique? Ser esse sal aí para ir lá botar o tempero. Então fez toda a diferença. Estou mandando para eles mensagens e em nome de Jesus, em breve tempo eles vão estar aqui conosco. Amém, Amém, Cleito. Salgou o dia desse casal. E eles o meu. Amém. É isso. É isso. Na sequência, a gente falou das 3 características do sal, mas Jesus não terminou só dando a identidade e a função. Na sequência do versículo, Jesus afirma que se um discípulo perder as suas características, ele é como o sal que se torna insípido, ou seja, perde sua salinidade, seu sabor. Mas esse versículo, desde quando eu me converti, ele sempre me causou uma perturbação. Por quê? E eu falava, já estudante de química, eu falei assim, mas não tem como o sal perder sabor quimicamente, certo? Me ajuda aí.
É sabido que o cloreto de sódio, ele é um elemento onde ele não perde o seu sabor. Lembra? Olha que lindo a profundidade da identidade. O sódio daquelas duas moléculas é o que dá o saborzinho salgado do sal de cozinha. Ele nunca perde o seu sabor. Aí eu falei, então tem mais coisa aqui. Então nós temos que olhar para essa afirmação de Jesus considerando o contexto da época. Antigamente o processo de sal não era eficiente como nós temos hoje. E as fontes de obtenção do sal eram diferentes. O Mar Morto era a maior fonte de sal da região da Galileia. E sua composição não era somente de cloreto de sódio, o sal que a gente conhece, pozinho branco, fininho. Mas sim uma mistura de vários sais. E na verdade é assim, seja no mar, em rochas, que também se tira o sal-gema, né, que se tira de rocha. Ele é uma composição de outros sais, que normalmente a maioria é o cloreto de sódio, depois tem o cloreto de potássio, de magnésio, de cálcio, brometo, sulfatos e carbonatos. Muita coisa. Como era muito difícil processar essa mistura de sal, mas dependendo da forma e o uso, ela perdia sua característica salgada. Ou seja, o cloreto de sódio ia embora e ficavam os outros sais. Pois bem, porque aí a gente conhece e sabe, um que é usado, e você, não sei quem usa Saulite aqui. Saulite, alguém já usou? Às vezes já. Ele nada mais é que uma mistura de metade de cloreto de sódio e metade de cloreto de potássio. Mas o saborzinho é igual? Tudo. O cloreto de potássio ele é amargo. Então ele não pode ser usado, você nunca vai poder colocar o cloreto de potássio sozinho no seu prato. Você vai estragar seu prato. Mas naquela época, então, como se tirava do mar ou se extraía de rochas, quando a parte que era ainda, que tinha sua identidade, a função de uso, se ia por alguma maneira de uso inadequada, esse sal deixava de cumprir a sua função básica, que era de salgar, e se tornava inútil. Numa aplicação prática é quando a nossa identidade e a nossa função são comprometidas. Quando Jesus está dizendo que nós somos sal e logo na sequência ele diz que o sal pode se tornar insípido, ele está dizendo que nós em algum momento podemos ser negligentes na nossa função de ser sal. Nós podemos não cumprir o que se espera de nós. Isso é uma advertência que traz um temor gigante no coração. Independente da hipótese correta sobre o entendimento das propriedades químicas do sal, utilizado por Jesus nessa metáfora, o mais importante é se atentar que Jesus está fazendo um paralelo e diz que assim como no natural o sal pode perder o seu efeito e daí não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora, pisado e desprezado pelos homens, nós precisamos entender que o mesmo é verdadeiro em relação a nós. Aqueles que ele chamou de sal da terra. Se não vivermos de acordo com os princípios do Evangelho e não influenciarmos positivamente o mundo, perderemos nossa relevância e impacto na sociedade. Se nós falharmos em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e não exercermos uma influência positiva na nossa sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa universidade, nós perderemos a credibilidade e seremos menosprezados pelos outros. Seremos considerados sem valor e importância na disseminação dos valores espirituais e morais. Amados, isso é muito profundo. Não podemos brincar com a nossa função, com a nossa identidade. Não brinque. Eu e você, nós não podemos se furtar a isso. Uma passagem que Jesus disse: vós sois sal da terra, vocês são sal da terra. Olha que profundidade nós podemos ver em tudo isso. Para concluir, é perfeitamente claro que o cristianismo verdadeiro
envolve algo mais do que ser batizado, ir à igreja e dar vida. Ser sal, evidentemente, implica uma peculiaridade, tanto no coração como na vida diária, tanto na fé quanto na prática. Amém. Se nós nos consideramos salvos, devemos ousar ser singulares e diferentes da humanidade em geral. Eu e você somos valiosos. Amém. Lembre-se, quando Jesus disse isso, o sal era valoroso como um prata e ouro. Então, esquece que o sal é uma coisinha que você tem aí na sua casa, na sua despensa. E que você bota lá, e se perder, abrir um saco de sal, perder tudo, você nem vai ligar. Naquela época não era assim. Então, Jesus está dizendo para mim e para você: ei, vocês têm um valor Amém. muito alto. Deus nos usa para impactar as pessoas ao nosso redor. Quer estejamos retardando a decadência moral ou melhorando o sabor espiritual do mundo. Deus nos criou para sermos um impacto positivo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser diferentes e viver uma vida justa. Amém? Que o Senhor continue falando conosco. Um versículo. Mateus 5:3 contém uma das coisas mais importantes para mim e para você. Lembra que eu falei que existem rótulos, as pessoas falam: ah, mas você é grosso, ah, você é estúpida, ah, você é insensível. Ô, Luiz, Vai no... até hoje, né? Se você for procurar pelo sal nas prateleiras, você vai achar sal muito caro. Né? E não só aquele salzinho que você compra salzinho de branco, né? Sim. E o cristão também tem que ser assim, caro. Por quê? Ele tem que ser misturado com a vida de sal dele, a oração, né? A comunhão, o estudo da palavra. É isso que vai fazer o crente ser um sal valioso mesmo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor.